Boa noite a todos. Primeiramente, agradeço a compreensão do público não presente, né, de que priorizaríamos a transmissão e a execução da nossa sessão apenas por via online, apenas por via das redes sociais e do YouTube, plataforma YouTube, por conta do novo decreto, tanto municipal quanto estadual, que estamos sujeitos a e necessitamos respeitar por conta do avanço da pandemia do novo coronavírus que assola o país e a nossa cidade também. Peço à nossa secretária que faça a leitura, que faça a chamada dos senhores vereadores. Adalton Souza, Alfredo Marins, Aline Pereira, Delson Franco, Felipe Carvalho, Gilmar Cordeiro, Derlan Rodrigues, Leandro Ferreira, Leonardo Oliveira, Márcia Matos, Miller Abreu, Sérgio Gonçalves e Valdemir Gomes. Havendo o número legal, declaramos aberta essa sessão. Peço à nossa primeira secretária que faça a leitura de um trecho bíblico. Fiquemos todos de pé. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Solicito ao nosso segundo secretário que faça a leitura de um trecho da nossa Lei Orgânica Municipal. Trecho da Lei Orgânica Municipal. O município poderá celebrar convênios ou consórcio com a União, estados e municípios ou respectivos entes da administração indireta e fundacional para execução de suas leis, serviços ou decisões administrativas por servidores federais, estaduais ou municipais. Solicito ao nosso secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Aos 22 dias do mês de março do ano de 2021, nesta cidade, Tanguá, estado do Rio de Janeiro, às 19h32, sob presidência da vereadora Aline Pereira, após chamada feita pelo segundo secretário, havendo o número legal, declarada aberta a reunião. Compareceram os senhores vereadores Adalton Souza, Aline Pereira, Alfredo Marins, Delson Franco, Felipe Carvalho, Gilmar Cordeiro, Derlan Rodrigues, Leandro Ferreira, Leonardo Oliveira, Márcia Matos, Miller Abreu, Sérgio Gonçalves e Valdemir Gomes. A seguir, o segundo secretário lê um trecho bíblico em Timóteo, capítulo 1, versículo 7, e o segundo secretário lê o artigo 9º da Lei Orgânica Municipal. Lida a ata da reunião anterior, foi aprovada em unanimidade. Do expediente constou o seguinte: ofícios da Prefeitura de Tanguá encaminhando o decreto do Prefeito Municipal número 2, 3, 5, 8, 17, 18, 22, 25, 26 e 27, ofício solicitando urgência especial ao projeto que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar por anulação de dotação ao orçamento do município no valor de R$ 3.425.000 em favor da Secretaria Municipal de Saúde, projeto de lei da vereadora Márcia Matos, que estabelece diretrizes para a política municipal de atendimento às crianças portadoras de síndrome de autismo e da outras providências. Institui o programa Ajude uma Vida de doação de medicamentos, produtos e equipamentos de uso médico. Projeto de lei do vereador Miller Abreu, que faz cumprir a Lei 12.305 de 2010, artigo 21, inciso 3º, a linha B, que visa implementar a logística inversa do descarte de forma profícua de medicamentos vencidos no âmbito do município de Tanguá. Moções de aplauso de autoria do vereador Adalton Souza,
ao senhor Bernardo Bastos, secretário municipal de Meio Ambiente, assim como toda sua equipe de colaboradores. Indicação dos vereadores Aline Pereira, Leonardo Oliveira e Márcia Matos ao prefeito municipal, indicando a possível colocação de iluminação em roçada no canteiro da Alameda 1, tendo como referência o churrasquinho da Jéssica. Indicações da vereadora Aline Pereira ao prefeito, indicando a execução da campanha Seguimos Perto, indicando a instituição do projeto Lidera Mulher no município. Requerimento do vereador Delson Menezes Franco ao prefeito, que envia ao secretário de Saúde, requerendo que envie a essa casa contrato número 206 de 2020 e processo de inteiro teor, mais contrato 207 de 2020, também com inteiro teor, referente à aquisição e peças. Que encaminha a essa casa cópia de inteiro teor do processo, respectivo contato 143 de 2020, referente à locação de veículos para a Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria Municipal de Assistência Social, solicitando que envie a essa casa cópia do processo de inteiro teor sobre o contrato número 9 de 2021 e o respectivo contrato referente ao fornecimento de cesta básica. Ao secretário municipal de Cultura, solicitando que envie a essa casa cópia do processo de inteiro teor e respectivo contrato número 151 de 2029, indicação do vereador Felipe Carvalho ao prefeito, indicando ação governamental ao secretário de Obras para que providencie a execução dos serviços de patrulhamento e indicação ao secretário de Meio Ambiente. Moção de aplauso ao senhor Plínio Carlos dos Santos, presidente da Associação Mascote Portanguá, pelos relevantes serviços prestados ao município. Indicação do vereador Leandro Machado ao prefeito, indicando a construção de um parquinho com bancos para as crianças ao lado do campo do Pinhão. E requerimento requerendo informações sobre qual a função e em qual secretaria está o senhor Marlon nomeado. Indicações do vereador Leonardo dos Santos ao prefeito, indicando tapa-buraco e manutenção na rede de esgoto na rua José Rosa da Silva, antiga rua 3 de outubro, no centro. Indicando que seja retirado o acesso à travessia de pedestre nas calçadas embaixo do viaduto de Tanguá. Indicando a permanência de segurança na policlínica através da Guarda Municipal. Indicação da vereadora Márcia Matos ao prefeito, indicando troca de lâmpadas na rua 68, Bandeirante 2. Indicação do vereador Miller Abreu, indicando ao prefeito, em encaminhamento à sua secretaria atribuída, solicitando serviço de iluminação pública. Indicações do vereador Valdemir Gomes ao prefeito, indicando reparo de uma cratera que se abriu no asfalto na rua José Lúcio, na Mangueirinha. Indicando a reforma da estratégia de saúde de família em Duques. E moção de aplausos aos pastores Walter Silva dos Santos, Ubirajara da Costa Pães. No tema livre, usa a tribuna o vereador Gilmar, fala sobre a reunião com a SEDAI, marcada para as 10 horas da manhã e remarcada para as 14, que aconteceu com a presença dos vereadores Aline, Adalto, Sérgio, Márcia, e que a equipe da SEDAI trouxe o seguinte, que a água que não caía no Pinhão, na rua Tiago Monteiro, mudou a manobra, e esta rede está interligada na rede da rua do CIEP. Portanto, a água vai cair em outro dia, provavelmente quarta ou quinta-feira. E quanto às ruas Isabel Fonseca Basílio e rua Jobel José Cardoso, houve uma melhora no abastecimento e cairá nos dias de terça e quarta. Todavia, os moradores do bairro do Bandeirantes não terão água como deveria ter agora, porque precisa instalar uma bomba e, por isso, solicitaram mais 60 dias, porque é o prazo para que instale. Fala da água de Duques. Fala da água de Duques que não está propícia para uso, pois o poço que estabelece não está sendo tratado. Então, que a prefeitura ou secretaria pertinente faça um teste rapidamente naquela água para ver se tem condição de atender os moradores daquele bairro. Fala do carro-pipa que ficará à disposição nos dias de quinta e sábado para os moradores que têm hidrômetros e a água não cai. Conclui que a reunião foi produtiva. Comenta que a SEDAI informou que está fazendo instalação de hidrômetro nos domicílios e que muitos não querem fazer as instalações e ficarão sem água. Na tribuna, a vereadora Aline Pereira parabeniza os vereadores que estão na luta em favor do acesso da água no município.
Contudo, a SEDAI tem deixado a desejar com relação à oferta de água em vários bairros. E, provocada pelos vereadores, trouxeram algumas soluções. Contudo, ainda não está a quem de fato precisamos. Mas a questão é que a SEDAI, provocada por algum problema maior, que é a privatização da distribuição, então ela começa a se mexer para oferecer um serviço e atender uma cobertura maior para o nosso município. Hoje trouxeram informações sobre a distribuição dos bairros do Pinhão, Bandeirante, referente à colocação de uma bomba, ou resolvendo situações por motivo de pressurização, e assim pode ter resultados positivos. Fala da sua proposição solicitando reforma da biquinha no Minérios, onde as pessoas recorrem para pegar água, onde há 1 ano atrás passou por uma enxurrada que levou parte da rua, e agora o Executivo irá fazer o serviço. Fala da importância dos vereadores atuarem em um legislativo forte, que pode fiscalizar e que acompanha a realidade do município. Fala da crise sanitária em que vivemos, depois de mais de 1 ano de pandemia, onde 500 dos maiores empresários do nosso país remetem uma carta ao presidente Bolsonaro, printando pequenas medidas que impactariam na nossa economia. E tivemos uma postura do governo federal muito complicada diante essa crise que estamos vivendo. Falta de respeito com as mortes, o não investimento da ciência, inclusive comentou em uma reunião hoje que temos o Instituto Vital Brasil, que é mantido pelo governo do estado, que desenvolveu um soro e que está lutando contra o Covid. Mas não tem investimento do governo federal e que o Ministério da Saúde do Estado não estão envoltos para resolver o problema. E é mais 1 ano sem emprego e que isso preocupa muito, pois é preciso fazer alguma coisa. Na ordem do dia, em discussão, solicitação de urgência especial ao projeto que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional no valor de R$ 3.425.000 em favor da Secretaria Municipal de Saúde, em votação, rejeitado por 8 votos contrários e 4 favoráveis. Em primeira discussão, projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa de Ação Coletiva de Trabalho no município, posto em votação, parecer favorável ao projeto pela Comissão de Justiça e Redação, rejeitado com 4 votos favoráveis e 8 contrários. Em discussão, parecer contrário dos vereadores Leandro e Miller. Em votação, aprovado com 8 votos favoráveis e 5 contrários. Posto em discussão o projeto de lei, rejeitado por 8 votos contrários e 5 favoráveis. Em discussão, projeto de lei de vereador Leonardo Oliveira, que dispõe sobre a reserva de vagas de idosos e pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida nos estacionamentos públicos e privados do município. Institui a implantação do gabinete itinerante do vereador nos bairros do município. Em votação, aprovado por unanimidade. Em primeira discussão, o projeto de lei de autoria do vereador do Executivo, que cria elemento de despesa e autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional no valor de R$ 1.050.000 em favor da Procuradoria-Geral do município. Em votação, rejeitado com 7 votos contrários e 5 favoráveis. Em primeira discussão, projeto de lei de autoria da vereadora Márcia Matos, que dispõe sobre a instalação de piso tátil para demarcar obstáculos em áreas públicas e localização de faixa de pedestre, visando a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência visual no município. Em votação, aprovado por unanimidade. Posto em discussão todas as proposições apresentadas no primeiro expediente e aprovado por unanimidade. Na explicação especial, usa a tribuna o vereador Leandro Machado e tece comentário a respeito das votações em plenário e que existe o livre-arbítrio de votar nas matérias que chegam na casa e que cada um tem um jeito de pensar, podendo o vereador votar ou não nas matérias enviadas pelo prefeito, que votou ao contrário à urgência especial, mas não quer dizer que são contrários ao projeto, e que o pedido de urgência tem que chegar na casa e entrar na comissão para verificarem o projeto. Mas como pode mandar uma urgência
e colocá-la em pauta sem que os vereadores saibam ao menos do que se trata. Fala da cidade que está ficando bonita e que recebeu algumas pedras e plantas embaixo do viaduto. Mas o asfalto que seria para tapar buraco em várias ruas do município foi utilizado para recapear embaixo do viaduto para ficar mais bonito. Na tribuna, o vereador Leonardo Oliveira expõe que as responsabilidades dos vereadores que foram eleitos pelo povo são de fiscalizar o executivo, que tem feito isso, que ele tem 53 anos, que tem pouca experiência no trabalho legislativo, mas que seu compromisso com o povo é grande. Expõe que tem gente de fora que não mora no nosso município e que como ele pode saber das coisas do nosso município, pois não anda em nossas ruas. Fala da votação dos cargos, que são de extrema necessidade, mas a votação das matérias de hoje foi pela maneira a qual chegou na casa. Que não caiu aqui de paraquedas, que foi eleito pelo povo, assim como os demais companheiros. Sugere que haja respeito às duas casas. Parabeniza o Executivo pelas ações realizadas na cidade, mas que sua parcela de responsabilidade pelas coisas e que estão sendo feitas. Fala da votação favorável ao consórcio para a compra de vacinas, o Covid, expõe que respeita o posicionamento de todos os companheiros na casa, mas que também gostaria de ser respeitado. Que as pessoas entendam o que é bom para a população, porque quando questiona algo não é por mal. Que é cidadão daqui, que sabe o que é bom para o nosso povo. Na tribuna, o vereador Mili Souza fala sobre o posicionamento em detrimento do projeto de operação trabalho, o POT, que ficou sabendo que era emprego e que, lendo, percebeu que o programa não gera vínculo empregatício entre o beneficiário e a prefeitura. E que, quando diz beneficiário, não se trata de funcionário, ou seja, de contratado e também há requisitos para fazer parte do projeto, que não há fonte e que é preciso ter apontamento da fonte. Fala do processo seletivo que se encontra na casa, que estará em pauta em breve e que já verificou que está tudo certinho, número de vaga, funções, salário. Então, no caso do POT, que o Executivo cuide disso e depois reenvie à casa. Que envie os projetos com mais clareza para não causar dúvidas, nem para os vereadores e tampouco para a população. Na tribuna, o vereador Gilmar Cordeiro expõe aos edis que vêm trabalhar e que cada um pensa em fazer o melhor para a sua cidade. Que possam respeitar os discursos de todos e que haja respeito, procurando não desmerecer nem ofender. E que tudo que faz tem convicção e procura ter informações nas secretarias, porque muitas das vezes um funcionário explica bem mais do que um papel escrito pela prefeitura. Fala da SEDAI, que dividiu as redes de água da ampliação Morro Sabão. Fala da pandemia, que está aumentando e causando preocupação e que as pessoas possam ficar em casa. Na tribuna, a vereadora Aline Pereira fala do trabalho do controle externo da casa e da representatividade dos vereadores em detrimento à população. Esclarece que, como presidente da casa, não vota nas matérias. E o que for bom estará votando, assim como fez no seu primeiro mandato, mesmo sendo oposição. Fala dos 176 mil que foram votados para conserto de veículos da Secretaria de Educação. Parabeniza o vereador Adalton, que está se reunindo por ter se reunido com os comerciantes e presidentes da CDL, vereadores, e se reunindo com distanciamento para a discussão do Covid-19. Nada mais havendo encerrada a reunião e marcada a próxima para o dia 25 de março às 19h, para constar lavrada a presente ata, a qual vai assinada na forma da lei Câmara Municipal de Tanguá, aos 22 dias do mês de março do ano de 2021. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra aprovado. Solicito a primeira secretária que faça a leitura do nosso expediente. Eu fico suando. Ofício do gabinete do prefeito,
Em resposta ao vereador Leonardo Oliveira, onde ele cita informação para a ação conjunta da Secretaria de Obras e Secretaria de Meio Ambiente para a revitalização e expansão da ciclovia, bem como melhoramento da iluminação ao entorno da área. Também para o vereador Leonardo, sobre a indicação de eventos como o Encontro do Jipeiro, que possa fazer parte do calendário fixo do município. Resposta ao vereador Adalton, para a implantação de pré-vestibular social na escola de qualificação. Resposta ao vereador Miller, que solicita informações sobre o ano letivo de 2021. Resposta ao vereador Delson sobre o contrato número 118 de 2019 a respeito da compra de 50 ar-condicionados, 100 ventiladores e suas devidas instalações. Resposta à vereadora Márcia Matos, de alteração ao artigo 28 da Lei 0947 de 2014, volume 2, referente à Vale Alimentação. Resposta ao vereador Gilmar Cordeiro sobre o recapeamento na Rua 11, na Vila Cortes. Ao vereador Leandro Ferreira sobre troca de lâmpada na Rua 87, Bandeirante 2. Ao vereador Adalton Souza para a reforma e construção de novos bicicletários no centro comercial. Ao vereador Felipe Carvalho, onde ele solicita ação junto ao secretário de Obras, solicitando a construção de um abrigo de ponto de ônibus coletivo ao lado da Secretaria Municipal de Fazenda. Ao vereador Alfredo Marins, sobre patrulhamento na Rua Presidente Dutra, localizada no centro. Vereador Felipe Carvalho, onde ele solicita providências de troca de luminária queimada na Rua Pinto Soares, número 273. A vereadora Aline Pereira, referente à construção de uma creche no centro. Também a vereadora Aline Pereira, onde ela solicita, autoriza e outorga a concessão de direito... Não, perdão. Ofício do prefeito é um projeto de lei onde ele autoriza e outorga a concessão de direito real de uso de bem imóvel e que menciona e dá outras providências. Do gabinete do prefeito, decreto número 29, de 19 de março, que dispõe sobre a instituição de regras para a execução das operações de carga e descarga e circulação de veículos de carga na área central e em corredores de tráfego no município. Requerimento do vereador Delson, requerendo informações sobre 3 vans e 6 carros de passeio que estavam circulando, vinculados ao contrato número 57 de 2017. Como esse contrato venceu e não foi mais renovado desde a primeira quinzena de março, esses veículos continuam circulando vinculado a qual contrato? O fim do contrato se deu na primeira quinzena do mês de março e, por se tratar de serviço público relevante que não pôde sofrer interrupções, torna-se necessário saber sobre a continuidade ou não do serviço prestado. Também do vereador Delson, requerendo informações sobre o estoque atual de medicamentos e insumo, inclusive os relacionados ao coronavírus, se há processo de compra em tramitação, como é realizada a distribuição nas unidades de saúde, planilha, sobre o controle e estoque dessas unidades. O requerimento se justifica no fato da necessidade de ter acesso a tais informações como forma de controle externo das ações e atos emanados do Executivo. Do vereador Delcio, solicitando que faça remessa de informações sobre todos os serviços contratados e comissionados, nome dos servidores locais, lotação, secretaria, quantidade total de serviço que são contratados e comissionados. A gestão do que é público precisa de transparência, seja por razões legais, éticas, morais, políticas, e objetiva-se que tenhamos acesso a todos os atos públicos para que possam ser conhecidos, verificados e auditados.
Projeto de lei do vereador Delso, que institui procedimentos previstos nas contratações licitatórias públicas visando a transparência dos atos praticados em todos os seus órgãos municipais, em cumprimento à lei orgânica, artigo número 82, em minimização aos atos discricionários na forma que menciona. Indicação do vereador Felipe Carvalho, indicando, junto ao secretário de Obras, que providencia a execução dos serviços de recapamento asfáltico na Rua 15, no bairro da Vila Cortes. A aprovação da referida proposição é de suma importância, pois visa atender à reivindicação dos moradores daquela região. Convém registrar que o asfalto existente na mencionada rua encontra-se em péssimas condições de conservação, com muitos buracos, dificultando o tráfego. Do vereador Felipe Carvalho, indicando que providencia a execução de serviço de patrulhamento em toda a extensão da Rua José Quintiliano da Luz, no bairro do Pinhão. A aprovação da referida proposição é de suma importância, pois visa atender à reivindicação dos moradores daquela região. Cabe ressaltar que tal iniciativa também resultará de uma imagem mais bonita para a nossa cidade, deixando com aspecto de limpeza e organização. Também do vereador Felipe Carvalho, indicando que providencia a execução de serviços de troca de postes e lâmpadas, bem como roçada e limpeza em toda a extensão da ciclovia paralela à Rua Dulce Lopes Garcia, localizada no centro. A iluminação pública é um serviço essencial à qualidade de vida da população, visto que permite que a comunidade desfrute plenamente do espaço público no período noturno. Salientemos que os moradores da referida localidade e comunidades adjacentes vêm sofrendo com a ausência de luminárias no mencionado logradouro público, devido à insegurança causada pela ausência da iluminação local. Do vereador Derlan Rodrigues, indicando a construção de uma praça de lazer em Posse dos Coutinhos, situado no terreno ao lado da Igreja Católica, no Rodo da Posse. Grandes são os questionamentos da população necessitando de uma área de lazer para que possam levar seus filhos para brincar em final de semana. Também do vereador, indicando a construção de rede de escoamento de águas pluviais na Rua Ribeiro de Almeida, em frente ao posto de saúde da Posse. Além da localização do nosso posto de saúde da Posse, esta rua é muito importante para todo o bairro. Sendo assim, encaminho essa proposição. O vereador Leonardo Oliveira, requerimento reiterando o pedido de informações a respeito da atuação dos agentes de saúde nos bairros, número de agente e escala de trabalho. Estivemos com o gabinete itinerante em vários bairros e em quase todos a população questiona sobre os horários de atendimento e forma como ele é prestado, assim como os ofícios via gabinete número 7 e 10, que encaminhamos anteriormente, questionam referente ao bairro de Duques e Pinhão. Nós encaminhamos o presente questionamento à atuação do bairro da Vila Cortes também. Aguardamos resposta. Também do vereador Leonardo, requerendo informações para saber se os postos de saúde 1 e 2 da Vila Cortes estão situados no mesmo espaço físico. Gostaria de saber se os dois anexos do posto estão situados no mesmo local, próximo ao Colégio Padre Thomas, se existe a possibilidade de deslocamento de um dos anexos para a região mais próxima, perto da padaria de Zé Correia, visto que essa parcela dos moradores da Vila Corte encontra-se distante dos postos e muitos possuem dificuldade de locomoção. Gabinete do vereador Valdemir Gomes, encaminhando moção de aplauso ao ilustríssimo senhor Juliano Marins. A presente moção tem por objetivo prestar homenagem ao senhor Juliano Marins em reconhecimento dos seus relevantes serviços prestados à população tanguaense pela iniciativa de atender todos com dedicação, humildade e amor ao próximo. Sempre com muito cuidado com o ser humano, vem se destacando pelo atendimento único e de grande sensibilidade. Também do gabinete do vereador, encaminhando moção ao senhor Rodrigo Luiz Lopes Pereira. A presente moção tem por objetivo prestar homenagem ao ilustre senhor Rodrigo Luiz Lopes Pereira em reconhecimento dos seus excelentes serviços prestados à frente da Secretaria Municipal de Saúde, com dedicação, profissionalismo, comprometimento com a melhoria da saúde pública. E com isso vem se desenvolvendo em grande trabalho, especialmente nesse momento de crise provocado pela pandemia do Covid-19.
Agradeço a primeira secretária e aproveito também para agradecer a presença do ex-vereador Wagner da Posse, hoje secretário de Agricultura do nosso município. Obrigada por estar presente conosco nessa sessão plenária. Seguimos para o seguinte expediente. Inscritos no tema livre, vereador Leonardo de Oliveira. Com a palavra, vereador Leonardo. Boa noite, presidente, demais vereadores. Nesse tema livre eu vou abranger um tema que, por infelicidade do nosso prefeito, Rodrigo Medeiros, ele baixou um decreto proibindo que caminhões passassem debaixo do nosso viaduto. E entendo que a intenção dele foi preservar o asfalto. Mas se tem um asfalto que não suporta peso de um caminhão, isso é brincadeira, né? Asfalto de manteiga. Existem famílias que dependem de caminhões, que vivem de caminhões. Eu tenho caminhão. Eu trabalhei em caminhão muitos anos da minha vida, tenho orgulho disso. E nós temos aqui produtores rurais que transportam suas mercadorias em quê? Em caminhões. Nós temos empresas que transportam seus produtos, cerâmicas, em quê? Em caminhões. Nós temos nosso comércio que é abastecido com o quê? Os alimentos que chegam para a nossa população, em caminhões. Então não tem porquê proibir veículos transitarem debaixo do viaduto. Entendo a necessidade, parabenizo o Poder Executivo por ter feito uma obra excelente na entrada da posse ali, onde alargueceu a pista, que o fluxo de caminhões, ônibus, veículos grandes, de grande porte, cruzavam ali, tinham que parar, causavam um transtorno. Perfeito, uma obra excelente. E por que não fazer essa obra debaixo do nosso viaduto? Se existem canteiros largos, diminui os canteiros, enlarguece a pista para que se possa passar veículos maiores. Eu fico muito triste, porque existe na nossa BR, na nossa pista federal, 2 placas indicando retorno no quilômetro 274. Quilômetro 274 é debaixo do viaduto. Tanto quem vem de Rio Bonito para Tanguá, quanto quem vem de Itaboraí para Tanguá. Isso gente, pelo amor de Deus, isso é o direito de ir e vir. Recebi muitas ligações de colegas, amigos, poxa, Léo, o que está acontecendo? Eu não posso ir para casa com o meu caminhão? Eu não posso mais passar por baixo do viaduto? Como é que é isso? Eu entendi a primeira intenção do prefeito, excelente, né? Manter o trânsito ordeiro, em condições de a gente poder ir. Solicitei aqui a casa que entrei com indicação sobre placas de pare debaixo do viaduto, até agora não colocaram. Quero parabenizá-lo a obra ali. Entrei aqui com uma indicação também, para ele, aquela retirada daquela faixa de pedestre, perfeito, debaixo do viaduto, perfeito. Mas que se fechasse os canteiros ali, as entradas, que as pessoas passem por ali. Os pedestres ainda entendem a necessidade de passar por ali, se está aberto. Essa semana, parabenizo o secretário de Obras, parabenizo o prefeito Rodrigo Medeiros por
né, entender e fecharem aquela passagem. Perfeito. Que ali, aquela faixa de pedestre ali, ela é irregular, era irregular, hoje não tem mais. O local de passar o pedestre é no semáforo, onde tem mais segurança, tanto para o pedestre quanto para o motorista de veículos motorizados. Mas a infelicidade desse decreto que ele baixou, de não transitar caminhões ali, eu fiquei muito triste. Né? O decreto já foi vetado, já estão refazendo. Parabenizo, tiveram sensibilidade, entenderam que realmente era inviável proibir a passagem de caminhões ali. Já estão estudando uma nova maneira e espero que venha a contento da nossa população. Muito obrigado. Obrigado, vereador Leonardo Oliveira. Convido o vereador Miller Souza para fazer uso da palavra. Boa noite, assistência. Boa noite, amigos vereadores presentes, a todos que nos prestigiam aqui na casa e você que nos assiste pela TV Câmara. Eu gostaria de externar aqui minha satisfação quanto ao secretário do Meio Ambiente, Bernardo, que vem me atendendo sempre no que pode. Uma pessoa fez um pedido semana passada, né, e ela me relatou de que ela estava receosa de ter uma demora na remoção dos entulhos ali na rua Presidente Costa e Silva, aqui próximo aqui da Caixa Econômica, e foi prontamente feito o serviço ali da remoção de entulhos, né? Então eu só queria aqui agradecer mais uma vez pela prestatividade, né, que muitos dos secretários têm tido com a gente. Eu tive ontem observando uma live da prefeita de Saquarema, Manuela Pérez, em que ela anunciou, após a aprovação na Câmara Municipal de Saquarema, a aprovação de um auxílio financeiro de R$300 para a população, né, da cidade que eu acabei de citar, e eu achei muito legal, porque tudo aquilo que na sessão anterior eu havia questionado se enquadrou na proposta que a prefeita de Saquarema enviou para casa, da cidade de Saquarema, e aqui diz que são durante 6 meses que a população de lá vai ter esse auxílio de R$300, e já tem aqui a lista dos contemplados, aqueles que são responsáveis de alunos de escolas estaduais, responsáveis de alunos de escola municipal, ambulantes, artesão, músicos, e aqui vem apontando a fonte de onde esse recurso vai ser destinado, vai ser remanejado. Então, vai aqui uma indicação para o nosso prefeito Rodrigo Medeiros, não tenho dúvidas de que está muito bem intencionado com o desenvolvimento, com o progresso do nosso município. Na sessão anterior também, em justificativa do meu voto contrário ao POT, eu disse que existia uma deliberação do TCE, que é número 200, artigo 3º, que todo projeto que tenha que haver remanejo de recursos tem que se apontar à fonte. Né? E também eu vou aqui na Constituição Federal, artigo 82, parágrafo 2, em que diz: os estados, o Distrito Federal e municípios devem instituir fundos de combate à pobreza com os recursos de que trata este artigo e outros que vierem a destinar, devendo os referidos fundos serem geridos por entidades que contem com a participação da sociedade civil. Parágrafo seguinte: para o financiamento dos fundos municipais, poderá ser criado adicional de até 0,5 ponto percentual na alíquota do imposto sobre serviços ou do imposto que vier substituí-lo sobre seus serviços supérfluos. Então isso aqui resume muito bem aquilo que eu venho, né, indagando. Eu não sou contra ao projeto que contemple beneficiários, desde que ele tenha a fonte de apontamento, o valor fixado de cada beneficiário, né? E assim, eu encarei com uma grande surpresa de eu receber muitas informações de que seria uma vaga de emprego, e o próprio projeto, apesar de ser, né, ter esse nome fantasia de pote, na verdade é um auxílio pecuniário, como ele próprio diz. Acabou expondo alguns vereadores aqui, né, que as pessoas sempre estão assediando, e aí, já votou o projeto do emprego? Né? O projeto do emprego, na verdade, é o processo seletivo, que já adianto que eu vi ali de capa a capa, está tudo certinho, ali está discriminado as vagas, né, as funções, os valores. Então, eu só queria, assim, recomendar para que o setor jurídico do Poder Executivo sempre tenha um cuidado de mandar também as matérias para essa casa num tempo hábil, que a gente possa analisar
e ter tranquilidade na hora de votar, né? No governo anterior, todos sabem que eu fui sempre a favor de que não acontecesse isso aqui na casa, né? E eu vou continuar com a minha mesma linha, né, de raciocínio. Então, sempre quando chegar mensagens aqui, faltando 10 minutos para começar a sessão, o meu voto ou vai ser contrário ou eu vou pedir vista, porque eu não vou votar numa coisa que eu não vou ler antes. Obrigado pela oportunidade. Agradeço ao vereador Miller Souza. Convido o vereador Gilmar Cordeiro para fazer uso da palavra. Senhor presidente, demais vereadores, eu venho aqui falar sobre um pouquinho, até a fala do vereador Leonardo, sobre a situação que ocorreu ontem, né, num decreto que foi feito aí, pedindo que os caminhões passassem ali embaixo do viaduto, e eu procurei me informar, saí da casa aqui ontem, alguém me ligou, eu saí daqui, fui no gabinete do prefeito, falei com a chefe de gabinete, senhora Vanessa, e ela de imediato marcou uma reunião com o pessoal da guarda, o responsável parece que é o senhor Lopes, junto com o Fernando, secretário de obras, para discutir esse projeto. E lá ficamos sabendo, né, que, na verdade, o que vai ser proibido passar ali embaixo do viaduto vai ser carreta, que as carretas estão com dificuldade da manobra ali. Os caminhões estão normal, pode passar sem problemas, o caminhão até 3 eixos, não tem problema nenhum. Na verdade, na hora de fazer o decreto, quem lá elaborou o decreto digitou, né, que os caminhões de até 3 eixos, caminhão toco, não existe caminhão toco em projeto, os caminhões têm que ser divididos por eixo. Então, até 3 eixos quer dizer que é caminhão truque, até 2 eixos, caminhão toco. Então, super liberado para passar embaixo do viaduto, não tem problema nenhum. O decreto foi mal elaborado, ou mal digitado, mas que foi consertado ontem mesmo. Então, quero deixar aqui a minha fala e dizer que os caminhoneiros que trabalham, igual o Zé Borraia na posse, o pessoal que puxa laranja aí da posse, os caminhões que trabalham para cerâmica puxando argila, está tudo liberado. Obrigado, senhor presidente. Agradeço, vereador Gilmar Cordeiro. Convido o vereador Alfredo Marins para fazer uso da palavra, no tema livre. Alfredo Marins. Boa noite, excelentíssima senhora presidente, demais vereadores. Boa noite a todos. Hoje estou usando a tribuna, que eu quero parabenizar o prefeito Rodrigo Medeiros pela live de ontem. Foi muito boa mesmo. Recebi vários comentários no meu zap, no meu telefone, parabenizando o governo. Mais de 1000 pessoas assistiram a live de Rodrigo ontem. Foi excelente, foi bem explicada, ele teve uma postura maravilhosa, uma postura de prefeito. Então, eu acho que isso foi muito importante. E hoje, botou um carro de som na rua, solicitando para que as pessoas lavem as mãos com água e sabão, use álcool gel, ajudem a prevenir essa doença. Temos que prevenir, temos que pedir à população que mantenha-se um pouco calma, com conforto, que fique em casa, porque a coisa não é brincadeira. Os hospitais estão cheios, vamos fazer a nossa parte, vamos fazer a nossa prevenção, é muito fácil. Isso que está acontecendo só depende da gente, vamos fazer a nossa parte. É isso que eu peço e agradecer ao meu querido prefeito Rodrigo Medeiros. É isso aí, governo. Vamos mandar brasa. Vamos em frente. É isso que a população de Tanguá precisa e merece. O cuidado com o povo de Tanguá. Obrigado, presidente. Agradeço, vereador Alfredo da Clínica, e peço ao nosso vice-presidente para ocupar a presidência para fazer uso da palavra.
convido a vereadora Aline a fazer uso da palavra na tribuna. Obrigada, meu vice-presidente. Obrigada, excelências, todos os presentes, principalmente aqueles que nos assistem em casa. Quero destacar que são mais de 40 pessoas assistindo a nossa TV Câmara, assistindo a nossa sessão, que vale aqui ressaltar mais uma vez que essa ação, que essa atitude, esse investimento é para que você, cidadão, tenha conhecimento dos atos que são defendidos nessa casa, as matérias que chegam do Poder Executivo, as matérias que são também trabalhadas aqui pelo Poder Legislativo. Então, só tem essa intenção de sermos transparentes e promover a participação popular. Quero aqui também parabenizar a live de ontem. De fato, a gente parece que a gente não saiu do pesadelo, né, que iniciamos há um ano atrás, passar por esse vírus, o mundo inteiro, causar um transtorno de vidas, um transtorno de grande monta para o mundo inteiro, e não vai ser diferente a nossa cidade, infelizmente. Tanguá, em fevereiro, perdeu 2 vidas para o coronavírus, agora em março já são 9. Então, a gente, de fato, precisa tomar cuidado do que está acontecendo e compreender o momento delicado que a gente está vivendo. E também parabenizar o Poder Legislativo em ter provocado a reunião de terça-feira, o que chamou atenção para o problema, vereador. O vereador Adalto, que fez a convocação de todos os entes que estavam aqui presentes, sociedade civil, Guarda Municipal, Defesa Civil, o próprio governo, né, o secretário de Saúde, que esteve aqui também na casa. Então, isso foi um pontapé inicial também para a conversa e também para o despertar das pessoas para o que a gente está passando. Quero também aqui aproveitar a fala do vereador Miller, que foi muito importante, porque, de fato, o problema econômico também nos preocupa. As pessoas precisam viver, precisam se alimentar, precisam pagar suas contas. Então, isso nos preocupa. E alguns municípios que possuem uma grande... tem um tesouro, né, tem uma verba própria muito alta, como Niterói, como Maricá, como a própria Saquarema, né? Saquarema tem inaugurado escolas em todos... Tem 2 creches por bairro, praticamente. Então, ou seja, tem um orçamento grande, tem um repasse de royalties muito vultuoso, o que não é o caso de Tanguá. Queria até destacar também a cidade do Rio de Janeiro. Parece que a Câmara de Vereadores do Rio doou 30 milhões para poder complementar uma verba que os empresários vão receber, um auxílio que os empresários vão receber. Ou seja, são prefeituras com condições financeiras, com um cofre municipal de recurso próprio muito grande, o que, infelizmente, não é a realidade de Tanguá. Então, a gente precisa exatamente ser criativos, né, nesse momento, entender que o comércio vai se prejudicar nesses 10 dias, vai se prejudicar nessa semana. Precisamos dessa compreensão de todos e que, com certeza, se tivermos maiores repasses, outros projetos também serão criados para a gente poder fomentar a empregabilidade, o empreendedorismo, aquilo que, de fato, a nossa população precisa para melhorar, né? Infelizmente, temos um país com uma estratificação social muito grande, pessoas que ganham muito, pessoas que não ganham nada. Então, nossa cidade, infelizmente, não é diferente. Então, inclusive, o governo mandou um projeto para essa casa, que é um programa de auxílio, que, na verdade, é uma coisa inédita, que ainda não aconteceu aqui, mas ainda não se vincula a nenhum orçamento específico, é algo que está sendo planejado. Então, essa casa tem todo o direito de avaliar, analisar o seu voto, a forma de votar e a forma de conduzir os seus mandatos. Então, isso tem que deixar muito claro para a população, para que as pessoas entendam que aqui existem representantes dessa população lá fora, que precisam votar com consciência e com análise fria e correta, pensando o bem comum. Obrigada, excelências. Eu convido a Vossa Excelência, presidente, a tomar o seu lugar. Não tendo mais inscritos no tema livre, passemos para a ordem do dia. Projeto de leis, primeira votação, em segunda votação, gabinete do vereador Leonardo
dos Santos Oliveira, que institui a implantação do gabinete itinerante do vereador nos bairros. Peço à primeira secretária que faça a leitura dos pareceres. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Após a análise do referido projeto e essas comissões conjuntamente reunidas e levando em consideração que o referido projeto de lei se enquadra dentro dos ditames legais e constitucionais, dentro das atribuições conferidas aos vereadores, em consonância com a lei orgânica e o regimento interno dessa Casa, dentro da competência concorrente para legislar auferida ao vereador, e em análise do que se trata o projeto de lei que cria gabinete itinerante visa aproximar a população dos vereadores, pois é sabido que, embora as sessões da Câmara sejam públicas, muitos munícipes não comparecem, devido à dificuldade de locomoção, afazeres em suas casas, horário incompatível como muitos trabalhadores e diversos outros fatores. O gabinete itinerante certamente irá aproximar ainda mais os parlamentares da população, ficando e ainda não cria a obrigatoriedade de todos os vereadores instalarem seus gabinetes itinerantes, mas tratando-se de justa e grande benefício para os nossos munícipes. Resta ainda ressaltar que, apesar dos gabinetes dos vereadores estarem abertos diariamente, muitos moradores ainda pensam que somente funcionam durante a sessão. Assim, confirmada a louvável iniciativa do vereador Leonardo em aproximar e lutar por nossos munícipes, podendo o referido projeto ser aprovado pelo plenário. Emitimos parecer favorável à aprovação do referido projeto e conto com o apoio dos pares dessa Casa para que também seja aprovado em plenário. Assinam a Comissão de Justiça e Redação, Sérgio Gonçalves, presidente e relator, Leandro Machado Ferreira, membro, Gilmar Cordeiro, membro. Parecer da Comissão de Defesa do Consumidor. O projeto de lei em análise encontra-se revestido de boa técnica legislativa e acompanhado dos elementos necessários à sua apreciação, quais sejam a exposição da justificativa, redação clara e incontrovérsia em consonância com o idioma pátrio, atendendo aos requisitos dos artigos 90 e 59, parágrafo único do regimento interno. À vista do exposto, esta comissão, o parecer do relator é pela aprovação em toda a sua totalidade favorável ao projeto de lei em epígrafe. Assina o presidente e relator da Comissão de Direitos do Consumidor, vereador Miller Abreu. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra aprovado. Em segunda discussão, do gabinete da vereadora Márcia Matos, ela dispõe projeto de lei que dispõe sobre a instalação de piso tátil para demarcar obstáculos em áreas públicas e a localização da faixa de pedestres, visando a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiências visuais no município e dá outras providências. Peço à primeira secretária que faça a leitura do parecer das comissões Defesa do Consumidor, Justiça e Redação. Parecer da Comissão de Defesa do Consumidor. O projeto de lei em análise encontra-se revestido de boa técnica legislativa e acompanhado dos elementos necessários à sua apreciação, quais sejam a exposição da justificativa, redação clara, incontrovérsia em consonância com o idioma pátrio, atendendo os requisitos dos artigos 90 e 59, parágrafo único do regimento interno. Assim, não apresentando esse projeto vício de iniciativa de boa forma e estando dentro dos moldes legais e preceitos constitucionais, opinando pela Comissão de Justiça e Redação pelo seu prosseguimento, devendo, no entanto, observar e cumprir as normas regimentais dessa Casa para sua tramitação.
À vista do exposto, essa comissão, o parecer do relator é aprovação em toda a sua totalidade favorável ao projeto de lei. Assina o vereador Miller Abreu, presidente da Comissão de Direito do Consumidor. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Após a análise do referido projeto e essa comissão reunida, levando em consideração que o referido projeto de lei se enquadra dentro dos ditames legais e constitucionais, dentro das atribuições conferidas aos vereadores, em consonância com a Lei Orgânica Municipal e o regimento interno dessa Casa, dentro da competência concorrente para legislar oferida ao vereador. Em análise do que se trata o projeto de lei, vem garantir os direitos dos munícipes portadores de deficiência visual, que sofrem muito atualmente por não ter condições de transitar na cidade. Fato único e notório que o deficiente visual já sofre por não ter um dos sentidos mais importantes e ainda o fato de não conseguir transitar sozinho, utilizando guias feitas através de piso tátil nas áreas públicas devidamente demarcadas, somente dará mais liberdade aos deficientes visual para ter melhor qualidade de vida. Resta ainda ressaltar a louvável iniciativa da vereadora Márcia Matos em lutar por todos os nossos munícipes, podendo o referido projeto ser aprovado pelo plenário. Emitimos parecer favorável à aprovação do referido projeto de lei e conto com o apoio dos pares dessa Casa para que também seja aprovado em plenário. Assino na Comissão de Justiça e Redação o vereador Sérgio Gonçalves. Presidente e relator, Leandro Machado Ferreira, membro. Gilmar Cordeiro, membro. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Do gabinete do vereador Leonardo Santos Oliveira, ele propõe projeto de lei que dispõe sobre a reserva de vaga aos idosos e às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos estacionamentos públicos e privados no município de Itanguá. Peço à primeira secretária que faça a leitura das comissões de Justiça e Redação e Defesa do Consumidor. Parecer da Comissão de Defesa do Consumidor. O projeto de lei em análise encontra-se revestido de boa técnica legislativa e acompanhado de elementos necessários à sua apreciação, quais sejam exposição da justificativa, redação clara, incontrovérsia em consonância com o idioma pátrio, atendendo os requisitos dos artigos 90 e 59, parágrafo único do regimento interno. Assim, não apresentando esse projeto vício de iniciativa, de forma e estando dentro dos moldes legais e preceitos constitucionais opinado pela Comissão de Justiça e Redação pelo seu prosseguimento, devendo, no entanto, observar e cumprir as normas regimentais dessa Casa para sua tramitação. À vista do exposto, essa comissão, o parecer do relator é pela aprovação em toda a sua totalidade favorável ao projeto de lei em epígrafe. Assina o vereador, presidente da comissão, Miller Abreu. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Após a análise do referido projeto de lei, estas comissões conjuntamente reunidas, levando em consideração que o referido projeto de lei se enquadra dentro dos ditames legais e constitucionais, dentro das atribuições conferidas aos vereadores, em consonância com a Lei Orgânica Municipal e o regimento interno dessa Casa. Dentro da competência concorrente para legislar, auferido ao vereador. Em análise do que se trata, o projeto de lei vem garantir os direitos dos munícipes portadores de deficiência, mobilidade reduzida e idosos, sendo obrigatória a reserva de vaga nos estacionamentos e vias públicas. Fato público e notório que, quando precisam se locomover em nossa cidade, não tem vagas delimitadas, sofrendo quando necessitam utilizar quaisquer serviço público ou acesso ao comércio local, sendo importantíssimo a delimitação e o respeito a essas vagas, onde o corpo da lei já traz regras necessárias para a implantação do projeto, não importante em custos para o Executivo, pois o município já possui orçamento próprio para a manutenção das vias urbanas. Resta ainda ressaltar a louvável iniciativa do vereador Leonardo em lutar por todos os nossos munícipes, podendo o referido projeto ser aprovado em plenário. Emitimos parecer favorável à aprovação do referido projeto de lei e conto com o apoio dos pares dessa Casa para que também seja aprovado em plenário. Assinam a Comissão de Justiça e Redação, vereador Sérgio Gonçalves, presidente e relator, Gilmar Cordeiro, membro, Leandro Ferreira, membro.
Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Para a segunda discussão, projeto de lei do Poder Executivo que cria elementos de despesa e autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar por anulação de dotação ao orçamento geral do município no valor de R$ 1.050.000 em favor da Procuradoria-Geral do município. Vamos fazer a leitura primeiro do parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento. Após a análise do referido projeto de lei, estas comissões conjuntamente reunidas, levando em consideração que o referido projeto de lei se enquadra dentro dos ditames legais e constitucionais, dentro das atribuições conferidas ao chefe do Executivo, em consonância com a Lei Orgânica Municipal e o regimento interno dessa Casa, dentro do que preceitua a Lei 4320 de 64, onde se faz necessária a autorização legislativa para alterar a LOA. E em análise do que se trata o projeto, visa a suplementação para fazer face às despesas da Procuradoria do município, conforme justificativas apresentadas pelo próprio Executivo, quando os questionamentos realizados através de documento próprio, deixando claro que se trata de reforço na estrutura da Secretaria, que, aos olhos do Poder Legislativo, tem muita importância para o município, principalmente no que tange à dívida ativa, que se encontra volumosa em nosso município. Após o questionamento da douta comissão, o Executivo presta seus esclarecimentos às folhas 8 e 9 da referida mensagem. No que tange à legalidade, o Executivo cumpre a legislação ao encaminhar a presente solicitação ao Legislativo. Resta ainda ressaltar que a criação de elemento deve ser autorizada pelo Legislativo, ainda que tenha percentual na LOA para remanejamento, cumprindo leis vigentes ao chefe do Executivo. E, dessa forma, encontra-se o referido projeto apto a ser aprovado em plenário. Emitimos parecer favorável à aprovação do referido projeto de lei e conto com o apoio dos pares dessa Casa para que esse parecer também seja aprovado em plenário. Assinam a Comissão de Justiça e Redação, Sérgio Gonçalves, presidente e relator, Gilmar Cordeiro, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, presidente Gilmar Cordeiro. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, parecer favorável, permaneçam como se encontram. Parecer favorável. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Reprovado. Não entendi. Presidente, também, presidente, por favor. presidente, questão de ordem. A senhora sabe que o presidente pode dar o parecer e depois, se quiser mudar, pode mudar. Como que um vereador pode se meter na hora da votação para querer justificar e a Vossa Excelência segurar? Tem que botar a votação, porque o vereador está errado. O vereador, ele vota na hora que quer. O outro vereador não pode se meter para se meter na votação do outro vereador, não, presidente. Obrigado. Por isso foi colocado em votação. Questão de ordem. Presidente. Eu só achei um absurdo o presidente relator assinar um documento liberando uma matéria e depois levantar e votar contra. Eu só achei um absurdo. Nada contra. Eu acho que quando o cara assina um documento dando parecer favorável e na hora da votação se arrepende, aí eu não entendi nada. Aí eu fiquei bolado. Aí eu não sei realmente como é que funciona aqui, presidente. A parte, presidente. Como é que funciona aqui, presidente? Em discussão na tribuna. Em discussão na tribuna. Questão de ordem, presidente. Em discussão. Cada vereador é dono do seu voto. O vereador não tem que questionar voto de outro vereador, não. Já foi discussão, já foi aprovado? Sim, sim. Com a parte. Não, não é a parte. Na explicação pessoal, Vossa Excelência faz uso da palavra. Já foi votada a matéria. Então não já tem foi, direito de falar. eu já pedi. Não, eu ofereci. Eu coloquei em explicação a matéria.
No momento de votação, foi colocado em discussão, em votação, o projeto de lei. Agora, o parecer da comissão. Vamos fazer agora a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, é um parecer separado, que Vossa Excelências poderão fazer uso da palavra. Peço à primeira secretária que faça a leitura. Após a análise do referido projeto de lei, os vereadores membros da Comissão de Finanças e Orçamento vêm apresentar seu parecer separado. Entende que os membros dessa comissão que o projeto carece de mais informações para que a mensagem seja aprovada, visto que esse parecer de informar em tabela simples, sem mais detalhamento, a resposta do Executivo não foi satisfatória. Em análise ainda que esteja dentro das atribuições do chefe do Executivo, não entende pertinente a aprovação do mesmo. Resta ainda esclarecer que todas as mensagens devem ser encaminhadas com riqueza de detalhes em face do valor da mesma, o que efetivamente não aconteceu. Emitimos parecer contrário à aprovação do referido projeto de lei e conto com o apoio dos pares dessa casa para que também seja reprovado em plenário. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como o parecer contrário, permaneçam como se encontram. Reprovado. Em segunda discussão, projeto de lei, Poder Executivo, que institui o Programa de Ação Coletiva de Trabalho do município de Itanguá. Peço à primeira secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões Justiça e Redação, Direito do Consumidor, Cidadania e Segurança. São dois pareceres também, que faça a leitura. O referido projeto de lei se enquadra dentro dos ditames legais, constitucionais, dentro das atribuições conferidas ao chefe do Executivo, em consonância com a lei orgânica e o regimento interno dessa Casa, bem como enquadra as leis federais e versas sobre assistência social. Em análise do que se trata o projeto de lei de concessão de trabalhadores desempregados residentes em Itanguá, pertencente à família de baixa renda, da possibilidade de estímulo de emprego visando a reinserção no mercado de trabalho. Em análise minuciosa ao projeto, pairou algumas dúvidas que foram devidamente questionadas ao Executivo, que prontamente encaminhou o documento que encontra-se juntados aos autos, explicando as dúvidas dos vereadores, membros das comissões envolvidas e demais pares que participam das reuniões. Desta forma, o projeto encontra-se devidamente delimitado nas ações que serão tomadas, visando o bem-estar da população carente, que é o público-alvo desse projeto. Ficou claro e elucidado que não se trata de programa de emprego ou sequer a tentativa de mascarar uma cooperativa de trabalho, pois a lei estabelece critérios e objetivos para a contratação dos munícipes que não necessitam momentaneamente da assistência no município. E é importante frisar que consta no corpo do projeto de lei todas as normas para a concessão do benefício a ser criado após a aprovação dessa lei, que deverão ser seguidas conforme descritos no corpo da mesma. Após o questionamento da douta comissão, o Executivo presta seus esclarecimentos nas folhas 13 e 14 da referida mensagem. Cabe ao Poder Executivo, após a aprovação do projeto, fiscalizar a execução e cumprimento da lei, onde mesmo com o espírito de legalidade que o Poder Executivo vem apresentando a toda a sociedade, não resta dúvida que algumas pessoas tentarão burlar a lei, tentando receber valores indevidos, sendo fundamental a fiscalização, não só da secretaria envolvida, mas também do Legislativo. O programa que irá ser criado não deve ter o caráter assistencialista, mas sim como descrito no projeto de inserção no mercado de trabalho e ainda capacitação dos participantes no projeto, para que tão logo encontrem-se aptos a retornar ao mercado formal de trabalho. Abram vagas para que continuem precisando desse auxílio no município. Resta ainda ressaltar a louvável iniciativa do Poder Executivo em tentar proteger, neste momento difícil de pandemia, nossos munícipes que vêm em condição de pobreza, sendo inegável que esse fato ainda ocorre não só em Itanguá, mas em todo o Estado e no município, fazendo sua parte para tentar minimizar esses problemas. Estando desta forma apto o referido projeto a ser aprovado em plenário. Emitimos
parecer favorável à aprovação do referido projeto de lei e conto com o apoio dos pares dessa casa para que esse parecer também seja aprovado em plenário. Comissão Justiça e Redação, Sérgio Gonçalves, presidente e relator, Gilmar Cordeiro, membro. Comissão de Consumidor e Segurança, Alfredo Marins, membro, e Sérgio Gonçalves, membro. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Reprovado, parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Peço à primeira secretária que faça a leitura do parecer separado de outro membro da Comissão de Justiça e Redação. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, relator Leandro Ferreira. Em análise, encontra-se revestido de boa técnica legislativa e acompanhado dos elementos necessários à sua apreciação, quais sejam a exposição da justificativa, redação clara, incontrovérsia em consonância com o idioma pátrio, entendendo os requisitos dos artigos 90 e 59, parágrafo único do regimento interno. Haja vista que o entendimento que se formará em fundo monetário por consequência disso, conjectura-se derivação de arrecadação posteriormente ao seu destino final, que será a consolidação de um benefício social pecuniário. A contraditoriedade do projeto apreciado consta-se várias inconclusências de ordem jurisdicionada. Alguns artigos expressam de forma substancial o entendimento de emprego, outros perfazem o entendimento de um benefício social. No entanto, paira uma dúvida, pois não existe clareza de fato do que se trata a matéria. Analiticamente, nenhum dos 14 artigos que mensuram a proposição resigna a fonte para os remanejos de origem do fundo mencionado, que será constituído dentro dessa ação discricionária, onde consideram agravante a falta de escrutínio do Poder Executivo nessa tese. Ademais, a recomendação do TCE, liberação número 200, recriminam tais ações que fogem dos preceitos constitucionais em caráter discricionário, tão embora o Poder Executivo tenha essa prerrogativa. Conclusão. À vista do exposto, essa comissão, o parecer do relator é desfavorável em sua totalidade à desaprovação do projeto de lei em epígrafe, até que se especifique as fontes do programa de auxílio pecuniário que se pretende positivar. Assina o vereador relator Leandro Machado Ferreira. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer desfavorável ao projeto. Agora em votação ao projeto Programa de Ação Coletiva de Trabalho no município de Itanguá. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Reprovado. Programa de Ação Coletiva de Trabalho do município de Itanguá. Em segunda votação, projeto de resolução do vereador Leonardo dos Santos Oliveira, que dispõe sobre a utilização de película automotiva de controle de luminosidade, insufilme, em veículos oficiais da Câmara Municipal do nosso município de Itanguá. Peço à primeira secretária que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Após a análise do referido projeto de lei, essa comissão reunida, levando em consideração que o referido projeto de lei se enquadra dentro dos ditames legais e constitucionais, tendo sido apresentadas justificativas do mesmo, assim como se encontra dentro das técnicas oficiais de redação, bem como dentro das atribuições conferidas ao parlamentar. O projeto de lei proíbe de forma direta a utilização de insufilme pelos carros oficiais dessa Casa de Lei, em um artigo único, sem explicitar eventuais permissões de uso onde a legislação vigente autoriza, dentro dos limites de transparência, sua utilização. O referido projeto não deixa qualquer opção de utilização das películas e é comprovado que, além de diminuir a luminosidade, trata-se de uma questão de segurança interna dos passageiros. Neste momento atual de altos índices de violência que estamos vivendo,
e a simples retirada da película existente, que hoje se enquadra dentro dos limites legais, não seria uma medida razoável. Desta forma, entende os membros dessa comissão em rejeitar o presente projeto e, assim, emitimos o parecer contrário à aprovação do referido projeto de lei e conto com o apoio dos pares dessa casa para que também seja reprovado em plenário. Assinam a Comissão de Justiça e Redação Sérgio Gonçalves, presidente e relator, Gilmar Cordeiro, membro, e Leandro Ferreira, membro. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Reprovado. Reprovado o projeto de lei. Perdão, reprovado o projeto de resolução do gabinete do vereador Leonardo de Oliveira. Em primeira votação, projeto de lei do Poder Executivo que dispõe sobre a alteração nos ditames da Lei 14.133 de 2020, os artigos 2º, 4º e 14º da Lei Municipal 645, de 27 de novembro de 2007, que cria o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. Peço, primeira secretária, que faça a leitura do parecer das comissões Justiça e Redação e Educação e Cultura. Parecer o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre a alteração nos ditames da Lei 14.133 de 2020, nos artigos 2º, 4º e 14 da Lei Municipal, número 645 de 2007, que cria o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, Fundeb. Após a análise do referido projeto de lei, essas comissões conjuntamente reunidas, levando em consideração que o referido projeto de lei se enquadra dentro dos ditames legais e constitucionais, dentro das atribuições conferidas ao chefe do Executivo, em consonância com a Lei Orgânica Municipal e o regimento interno dessa Casa, compilando as leis que regem um assunto dentro da legislação federal pertinente. Em início de análise, percebemos que, de fato, o projeto encontra-se devidamente justificado face à alteração de legislação federal que trata sobre o tema, onde se faz necessária também a adequação da legislação municipal. Após a análise da matéria, encontramos nas folhas 1 a 5 em especial o texto da lei, onde sobre uma alteração que visa somente a adequação à legislação federal, onde tem grande importância, pois os municípios que não promoverem essa adequação poderão sofrer atraso e até suspensão dos repasses do fundo. Os cargos que ora são criados não têm qualquer remuneração, tratando de cargo honorífico com relevante interesse da sociedade, mas sem qualquer tipo de valor atribuído. No que tange à legalidade, o Executivo cumpre a legislação ao encaminhar a presente solicitação ao Legislativo, visando a adequação da legislação, pois no Brasil existe uma grande mutação legislativa na esfera federal, devendo sempre os municípios adequar suas normas vigentes. Tratando o projeto de ação governamental acertada, adequando a legislação para evitar perdas de repasse, declaramos que o projeto encontra-se apto a ser aprovado em plenário. Emitimos parecer favorável à aprovação do referido projeto de lei e conto com o apoio dos pares dessa Casa para que também seja aprovado em plenário. Comissão de Justiça e Redação, Sérgio Gonçalves, presidente e relator, Gilmar Cordeiro, membro, Leandro Ferreira, membro. Comissão de Educação e Cultura, Márcia Matos, presidente e relator, Alfredo Marins, membro, Felipe Carvalho, membro. Em discussão, peço a palavra, inclusive para falar de onde me encontro, excelências, quero parabenizar toda a Casa por votar favorável a esse projeto tão importante, que ele versa sobre o Conselho Municipal de Educação, que ele faz o controle social, o controle populacional, externo, e também traz a representatividade de direção de escolas, pais de alunos, servidores, e é muito importante para a nossa cidade a gente conseguir fazer um bom controle dessa verba federal.
Agora vamos enfrentar, né, 2021, um corte dessa verba, em virtude do que estamos passando, várias áreas do governo federal serão cortadas e a educação também sofrerá esse corte de verbas. Então, é importante que a gente contribua para que o Fundeb seja bem gerido e bem acompanhado no nosso município. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei do Poder Executivo que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do artigo 37 da nossa Constituição Federal. Peço à primeira secretária que faça a leitura dos pareceres da Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Parecer o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária e excepcional interesse público nos termos dos artigos 37 da Constituição Federal. Após a análise do referido projeto de lei, essas comissões conjuntamente reunidas e levando em consideração que o referido projeto de lei se enquadra dentro dos ditames legais e constitucionais, dentro das atribuições conferidas ao chefe do Executivo em consonância com a Lei Orgânica Municipal e o regimento interno dessa Casa, compilando as leis que regem o assunto dentro da legislação federal pertinente. Em início de análise, percebemos que, de fato, o projeto encontra-se devidamente justificado devido ao momento que passa nosso município e todo o país, devido à pandemia, que continua forte e em crescimento. Após a análise da matéria, encontramos das folhas 1 a 11, em especial nos anexos 1, 2 e 3, onde já se delimita a quantidade de vagas, onde no corpo do projeto já encontra-se toda a forma de contratação, documentação necessária, prazo e demais informações. No que tange à legalidade, o Executivo cumpre a legislação ao encaminhar a presente solicitação ao Legislativo, visando autorização para contratação excepcional, conforme preceitua nossa Lei Orgânica Municipal, deixando claras as finalidades e ações a serem tomadas pelo Executivo após a aprovação do mesmo. Tratando o processo seletivo de uma excepcionalidade da regra de contratação de servidores públicos, mas que no momento trata-se de uma ação necessária, declaramos que o projeto encontra-se apto a ser aprovado pelo plenário. Emitimos parecer favorável à aprovação do referido projeto de lei e conto com o apoio dos pares dessa Casa para que esse parecer também seja aprovado em plenário. Assinam a Comissão de Justiça e Redação, Sérgio Gonçalves, presidente e relator. Gilmar Cordeiro, membro. Leandro Machado Ferreira, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Gilmar Cordeiro, presidente e relator. Adalton Souza, membro. Leonardo Oliveira, membro. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Inscritos na explicação pessoal, seguintes vereadores: Leandro Machado Ferreira, com a palavra. Boa noite, presidente, demais vereadores. Quero falar um pouco sobre o Fundeb. Aprovamos agora em primeira votação, processo seletivo. Uma matéria tão importante que chegou nessa casa, o processo seletivo essa semana, e eu não tenho certeza, mas o Fundeb chegou hoje, né, presidente? Para ser votado, chegou hoje, já colocou em votação. Vamos fazer 2 sessões para votar em segunda votação hoje. Como que pode uma matéria tão importante votarmos contra ou nem colocar em pauta? Agora, há pouco tempo, votamos contra
o pote e a suplementação de R$1.050.000. Aonde ficou murmurinho na casa aí, durante a semana, terça, quarta e hoje, vereador conversando e falando com o governo, falando que algum vereador ia deixar de votar para aprovar. Muito engraçado isso, sabe por quê? O vereador ele ficou de fora 4 anos, ficou na Rádio Tupi, descendo o pau no governo de Valber, descendo o pau, tudo era irregular que Valber fazia. Estamos no 3º mês de Rodrigo Medeiro e o cara está defendendo o Rodrigo Medeiro como se fosse a esposa dele, cara. Eu não estou entendendo isso. Está fazendo de tudo. Aí vai se meter na votação do presidente ali, que o presidente tinha comentado que ele tinha revisto o processo, o projeto. Olha só, hein? E viu que ele tinha algumas falhas ali e ele ia votar contra. Presta atenção. Só que ele também não falou que o vereador Valdemir votou contra, a favor, e ele não falou que ele votou contra o projeto. Olha como que é. Contra o governo, ele quer falar, quer fazer barulho, quer se meter na votação, querer oprimir o vereador para tentar voltar na votação. Mas quando é a favor do prefeito, ele fica quieto e não fala nada. Tá de brincadeira, rapaz. Eu fiz parte aqui de 2 mandatos meus. 2. Mais uma vez eu vou falar. Presidente Aline e o vereador Derlan fez no último mandato comigo. Tem vereador aqui na casa aqui que ele é prova de quantas votações aqui teve que sair da casa. Quantas votações? A favor do prefeito Valber. Quantas votações teve aqui? O vereador não botou a cara. Pelo menos aqui tem 13 vereadores que são homens. 13 vereadores que o governo tentou falar, tentou conversar para votar a favor e ninguém deu ideia. Porque tem seu posicionamento, tem sua atitude. Ele cumpre com o seu dever. Não é de pessoas ficar ligando, mandando mensagem, pedindo favorzinho, não. Aqui não tem favor, não, rapaz. Se o vereador achar que é a favor votar contra, vai votar contra. A favor, vai votar a favor. Agora, o vereador querer oprimir os vereadores aqui nessa casa aqui, tá de brincadeira. Vereadora, eu vou ficar aqui, vereadora, 4 anos. Vai me engolir quem quiser, quem não quiser não me engole, tá? Obrigado pela explicação. Palavra, presidente. Convido o vereador Gilmar Cordeiro para fazer uso da palavra na explicação pessoal. Senhora presidente, demais vereadores. Senhor presidente, eu sou vereador de direito, o povo me elegeu, minhas contas foram aprovadas, não foi rejeitada pelo Ministério Público, nem pelo juiz eleitoral. Tem muito vereador fazendo carnavalzinho aqui dentro, mas as contas dele estão reprovadas. Se o suplente entrar, vai tirar ele do mandato. Não queria falar isso aqui não, vereador. Não queria falar isso não. Mas tem 3 vereadores aqui com conta reprovada. Levou pau no Ministério Público e levou pau também no juiz eleitoral. Não tem processo de delegacia como alicerçador de menor, não tenho. Não tem nada de delegacia como expropriador, também não tenho. Sou vereador honrado. As minhas decisões aqui é convicta. Não tem um processo em delegacia, presidente. Minhas contas foi aprovada. Se a senhora procurar fundo aqui em delegacia, vai encontrar. O vereador surge lá. Um crime que eu não tenho. Então, senhora presidente, eu queria falar sobre a votação do Serginho, que é o meu presidente da minha comissão, que realmente eu não entendi. A pessoa assinar um parecer favorável e depois votar contra. Eu não entendi, desculpa. Eu gostaria muito, se pudesse, a senhora trazer para essa casa um curso de gestão pública, para que os vereadores pudessem aprender um pouco mais o que é legislação. Porque senão está virando bagunça. As pessoas, os vereadores, tem 2 procuradores na casa para poder aparecer, para poder explicar os projetos. Aí tudo resolvido, assinado, e daqui a pouco o vereador reprova. Nada contra meu amigo Serginho, do peão. Estou falando do mandato do vereador, que é totalmente diferente. Então, senhor presidente,
Aqui fica a minha fala, e daqui a pouco, na segunda sessão, eu vou me inscrever para falar mais um pouco. Obrigado. Não tendo mais inscritos na explicação pessoal, falarei de onde me encontro. Estamos com essas duas matérias importantes para serem votadas em segunda votação. Em virtude do decreto estadual, do decreto municipal, nossa Casa Legislativa não funcionará na próxima semana, por isso precisamos fazer, no dia de hoje, 2 sessões. Encerraremos essa sessão, abriremos outra sessão para votação desses 2 projetos de lei que são importantes para dar andamento a essas 2 matérias. A votação do Conselho Municipal do Fundeb e a votação do processo seletivo do município. Então, declaro encerrada essa sessão e dou um intervalo de 10 minutos para a abertura da próxima. Obrigada.
gente? 6. Quem vai falar no tema livre aí? Quem escreveu primeiro? Eu escrevi primeiro, depois. Foi já? Me avisa, tá? Quando for. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Peço à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Adalton Souza, Alfredo Marins, Aline Pereira, Delson Franco, Felipe Carvalho, Gilmar Cordeiro, Derlan Rodrigues, Leandro Ferreira, Leonardo Oliveira, Márcia Matos, Miller Abreu, Sérgio Gonçalves, Valdemir Gomes. Após chamada feita, peço à primeira secretária, e havendo número legal, que faça a leitura de um trecho bíblico. Fiquemos de pé. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Peço ao segundo secretário que faça a leitura de um trecho da nossa Lei Orgânica Municipal. Peço a dispensa da ata. Peço à primeira secretária que faça a leitura do expediente. Projeto de lei que dispõe sobre a alteração nos ditames da Lei 14.133 de 2020, dos artigos 2º, 4º e 14 da Lei Orgânica Municipal, número 645, de 27 de novembro de 2007, que cria o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais de Educação. Projeto de lei que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária e excepcional de interesse público nos termos do artigo 37 da Constituição Federal. Inscritos no tema livre, peço ao vice-presidente que assuma a presidência para fazer uso da palavra. Convido a vereadora Aline a fazer uso da palavra. Agradeço, vice-presidente, agradeço a todos os vereadores pela execução dessas duas sessões em mesmo dia, para dar andamento a dois projetos importantes: a votação do Conselho Municipal, a alteração do Conselho Municipal do Fundeb e a aprovação do processo seletivo, que abrange áreas de atuação como educação, saúde, acho que também tem a assistência social, para nós conseguirmos oferecer os serviços públicos para os cidadãos e atingir a necessidade do interesse público. Por isso, precisa dar andamento por conta das restrições
dos decretos impressos, né, pelo governo do Estado, pelo município. Então, eu agradeço às vossas